Olá a todos, meu nome é Marcos Flávio, sou professor da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje venho aqui, na série Viva Música, falar um pouco para vocês sobre a história dos 30 anos do curso de trombone da Universidade Federal de Minas Gerais. O curso de bacharelado em música com habilitação em trombone, ele completou em março de 2020 30 anos de fundação, ou seja, em março desse ano, estamos fazendo 31 anos. Esse relato busca fazer um registro de alguns nomes e grupos, além de traçar um panorama da atuação dos alunos egressos desse curso, vinculado à Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem, o curso de trombone da Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais teve como seu primeiro professor o professor Paulo Roberto Lacerda. Mais conhecido como professor Paulão, nasceu no dia 27 de julho de 1958, na cidade do Rio de Janeiro. Ele veio para Belo Horizonte em 1986, depois de ser aprovado num concurso para integrar o naipe de trombones da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. O professor Paulo Lacerda ingressou como professor de trombone da UFMG em 1990. O concurso para professor de trombone da UFMG ele aconteceu em 89 e, na ocasião, a professora Sandra Loureiro era diretora da Escola de Música da UFMG. Bem, o professor Paulo Lacerda, dentro da Escola de Música, criou vários grupos, dentre eles o grupo Gerais Big Band, uma Big Band que tocava música popular e que foi o primeiro grupo relacionado à música popular que gerava créditos para os alunos dentro da Escola de Música da UFMG. O professor também, em 1999, realizou o 5º encontro da Associação Brasileira de Trombonistas aqui em Belo Horizonte, juntamente com o primeiro encontro latino-americano de trombonistas. O professor Paulo Lacerda também, diante da sua grande repercussão como didata, como professor e como trombonista, foi presidente da Associação Brasileira de Trombonistas, no interstício de 2000 a 2002. Quando foi em 2001, o professor Paulo Lacerda criou o Coral de Trombones e Tubas da UFMG. Esse grupo foi extremamente importante na formação de todos os seus alunos, pois dava oportunidade a todos eles da prática do trombone em um nível muito elevado. O professor Paulo Lacerda, ele formou 11 alunos em 13 anos de atuação na escola. Juarez da Conceição, infelizmente falecido em 97, André Carvalho, Edivaldo Santos, Hélio Azevedo, Renato Lisboa, Eleilton Cruz, Ednilson Gomes, Marcos Flávio, que sou eu, professor Sérgio Rocha, Fredson Monteiro e Pedro Aristides. O Fredson Monteiro e o Pedro Aristides, como o professor Paulo Lacerda morreu em julho de 2003, o Fredson e o Pedro Aristides tiveram a orientação do seu recital de formatura realizado por mim, que foi o professor que entrou logo depois do falecimento do professor Paulo Lacerda. Independente disso, todo o curso do Fredson e do Pedro foi feito com o professor Paulo Lacerda. Nessa foto, podemos ver o grupo Trombonias, que foi o primeiro quarteto idealizado pelo professor Paulo Lacerda em 1990, logo que ele entrou na Universidade Federal de Minas Gerais. Nós temos da esquerda para a direita da tela o professor Oscar Rocha, que aliás era filho do professor Dolarino Rocha, que foi professor de harmonia da Escola de Música da UFMG. Depois nós temos o professor Wagner Maier, que hoje é
trombonista da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Depois, professor Hélio Pereira, que foi militar, reformou, né, na Polícia Militar de Minas Gerais e depois entrou como músico e foi durante muito tempo trombonista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. E à direita, o professor Paulo Roberto Lacerda. Já nessa foto, podemos ver a primeira turma de alunos do professor Paulo Lacerda em 1990. Da esquerda para a direita, novamente, nós temos o Edivaldo Santos, a Andréia Carvalho. A Andréia Carvalho foi a primeira mulher a ser bacharel em trombone no Brasil. E aqui, né, de Belo Horizonte, da nossa Universidade Federal. Paulo Lacerda, professor Paulo ao centro. Essa menina era uma aluna de intercâmbio, né, não lembro o nome dela. E à direita, o professor Juarez da Conceição, infelizmente já falecido. Nessa foto, podemos ver o primeiro quarteto formado pelos alunos do professor Paulo Lacerda, que foi o Quarteto Brasson, também em 1990, influenciados pela criação do Trombonias. Os alunos então fizeram esse quarteto, que era composto da esquerda para a direita pelo Juarez, o Edivaldo, aqui o professor Sérgio Rocha, que hoje é professor da Universidade Federal de São João del Rei, e a Andréia Carvalho. Já nessa foto, podemos ver um dos primeiros ensaios do Coral de Trombones e Tubas da UFMG. Os ensaios eram realizados no bosque da Escola de Música da Universidade, e na foto nós podemos ver, da esquerda para a direita, a aluna Joelma Melo, o Celso Cândido, o Fredson Monteiro e, na regência, o professor Paulo Roberto Lacerda. Com a morte precoce do professor Paulo Lacerda, no dia 1º de julho de 2003, a Escola de Música da Universidade Federal de Minas Gerais fez um concurso para professor substituto em agosto desse mesmo ano, e eu fui aprovado. Então aqui a gente começa uma segunda fase, né, desse curso de graduação em música com habilitação em trombone. Em 2005 houve o concurso para professor efetivo e eu entrei como professor da Escola de Música efetivamente em 2005. Nesse mesmo ano, nós conseguimos transformar a disciplina Coral de Trombones e Tubas da UFMG em um projeto de extensão. E esse projeto de extensão foi importante para que nós pudéssemos viabilizar a participação de alunos que não eram vinculados à Universidade Federal de Minas Gerais, como os próprios ex-alunos, né, que formavam e queriam continuar ensaiando e se apresentando com o Coral de Trombones e Tubas do UFMG, assim como trombonistas de agremiações militares, civis, né, e todo mundo que quisesse, que fora da UFMG, que quisesse participar. Então, a partir de 2005, a gente tem o projeto de extensão Coral de Trombones e Tubas da UFMG, do qual eu entrei como coordenador em 2006. Em 18 anos de atuação à frente da graduação em trombone, eu formei 23 alunos. Alaécio Martins, Joelma Melo, Rafael Martins, Celso Cândido, Tiago Souza, o Gladson Leone, tubista, Leonardo Brasilino, Natália Coimbra, Glailson Santos, Júnior Prata, Fabrício Hernani, Mauro Aparecido, Aldo César, também tubista, Miguel Praça, Orlando Belo, Danilo Mendonça, Igor Lima, Wellington Carlos, Felipe Sabino, Fabiana Andrade, Marlon Rissato, Jackson Gonçalves e Lucas Fernandes. Em formação, atualmente, eu tenho como aluno o Gutierrez Guimarães, o Paulo Rocha, o Leandro Augusto e a Vanessa Bubniak.
Então, o curso de trombone da Escola de Música da UFMG formou em 31 anos 34 bacharéis em trombone e tuba. 11 com o professor Paulo Lacerda e 23 comigo. Desses 34, 31 trombones e 3 tubas. E dos 34 formandos, nós temos 3 mulheres. A gente percebe que o trombone tem uma predominância masculina, mas isso já vem sendo mudado já há algum tempo. Desses 34, nós temos 2 doutores, eu sou doutor, e o professor Sérgio Rocha, que é professor da Universidade Federal de São João del Rei. Temos 2 doutorandos, que é o Renato Lisboa, que está fazendo doutorado aqui na UFMG, e o Gladson Leone, que está na Universidade de Aveiro, em Portugal. E temos 3 mestres, o Orlando Belo, que fez o seu mestrado na Alemanha, e o Alaécio Martins e o Aldo César, que fizeram no Rio de Janeiro. Continuando falando dos egressos do curso, nós temos como atuação principal, como professores, o professor Sérgio Rocha, da Universidade Federal de São João del Rei, eu, que leciono aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, o Renato Lisboa, que leciona na Universidade do Estado de Minas Gerais, o Gladson Leone, que dá aula no Instituto Técnico Federal do Ceará, o Aglailson França, que dá aula no município de Capitólio, Aldo César, em Sarzedo, Júnior Prata, que trabalha nas escolas do Estado, estaduais, o Tiago Souza, também no município do Estado, o Eleilton Santos, que é professor de tuba da Universidade do Estado de Minas Gerais, o ex-aluno Marlon Rissato, que dá aula no Projeto Guri, em São Paulo, a Joelma Melo, que trabalha com a banda Santa Cecília e o Coral Santa Cecília, em Sabará, e a André Carvalho, que tem projetos variados, como professora e também no coral de Monlevade. Já atuando diretamente com o trabalho em orquestra sinfônica, nós temos o professor Hélio Azevedo, que trabalha na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, o professor Renato Lisboa, que também toca na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, além de ser professor da Universidade do Estado de Minas Gerais. Da mesma forma, o professor Eleilton Cruz, que ele, além de dar aula na Universidade do Estado, também toca na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Nós temos o Fredson Monteiro, que toca na Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, o Alaécio Martins, que toca na Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Mato Grosso, o Wellington Carlos, que hoje toca na Orquestra Sinfônica do Paraná, o Igor Lima, na Orquestra Sinfônica aqui de Minas Gerais, o Leonardo Brasilino, também na Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, o Miguel Praça, na Orquestra de Ouro Preto, e o Orlando Belo, que toca numa orquestra na Alemanha. Como militares, nós temos os egressos Celso Cândido, da Polícia Militar de Minas Gerais, o Rafael Martins, também da Polícia Militar de Minas Gerais, o Felipe Sabino, também da PM, a Natália Coimbra, que é do Corpo de Bombeiros, aqui de Minas Gerais, o Danilo Mendonça, que é da FAB, da Força Aérea Brasileira, e o Fabiano Andrade, que é trombonista da Orquestra da Polícia Militar de Minas Gerais. E temos também como as bandas, bandas de pop rock, nós temos o Pedro Aristides, que é trombonista da banda Skank, e o Fabrício Hernani, que toca nas bandas J Quest, também com Wesley Safadão, dentre outras bandas, já que ele desenvolve um trabalho de naipe chamado Brasa Trio. Falando agora diretamente sobre o coral de trombones e tubas da UFMG, eu não poderia deixar de falar do Quarteto Trombominas. Criado em 2000 por 4 alunos
do professor Paulo Lacerda, o Grupo Trombominas foi a base para que o professor Paulo Lacerda pudesse realizar o seu sonho de montar um coral de trombones dentro da universidade. O coral de trombones e tubas da UFMG nasce em 2001 como uma disciplina e logo após se transforma em um projeto de extensão. O professor Paulo Lacerda foi o idealizador e o primeiro regente do coral de trombones. Depois a gente teve a professora Yara Flickmate como a segunda regente e a primeira coordenadora do projeto de extensão, entre 2003 e 2004. Depois a gente teve o professor Gilson Silva, regente a partir de 2005. Depois tivemos a professora Cecília Nazaré como coordenadora do coral em 2005. E eu, em 2006, assumo a coordenadoria do coral de trombones e tubas, permanecendo até hoje. Depois nós tivemos como regente o professor Lincoln Andrade, que foi regente a partir de 2012 até 2018. Há alguns pontos interessantes de se falar aqui, é que o coral de trombones e tubas da UFMG, como uma matéria optativa do curso de graduação da escola, ele é aberto a outros cursos de graduação. Então, nós temos o coral de trombones como um laboratório para os compositores, nós temos o coral de trombones como também uma prática para os alunos de regência, assim como os alunos de percussão que trabalham por várias vezes nos concertos e então podem se matricular na disciplina coral de trombones e tubas do UFMG para ter sua prática na percussão. O coral de trombones e tubas do UFMG começou com 8 alunos, do professor à época, que eram o quarteto Trombominas e mais 4 alunos da graduação, e hoje gira em torno de 22 a 33 componentes. Porque como é um grupo que conta com a colaboração, às vezes os músicos não podem vir, não podem apresentar porque tem outros compromissos, então o coral gira em torno de entre 22 e no máximo já tocamos com 33 componentes. O coral de trombones realizou, juntamente com toda a comunidade trombonística de Minas Gerais, 4 encontros regionais na Universidade Federal de Minas Gerais. Bem, nessas fotos podemos ver o quarteto que falei para vocês, o quarteto Trombominas, que foi a base para a formação do coral de trombones e tubas da UFMG. Em 2006, os integrantes da esquerda para a direita, na primeira foto tem eu, Pedro Aristides, professor Sérgio Rocha, professor Renato Lisboa, e em 2018, uma foto mais atual, novamente da esquerda para a direita, a mesma formação, eu, Pedro, Sérgio e Renato Lisboa. Nessas fotos, temos alguns registros do coral de trombones e tubas da UFMG. A primeira foto da esquerda é um registro do coral de trombones em 2010, na comemoração de 20 anos do curso de trombone na UFMG, quando fizemos o primeiro encontro regional de trombonistas da UFMG. Abaixo dessa foto, temos uma apresentação que fizemos em 2007, no Itamaraty, em Brasília. Nós fomos convidados do Festival da Associação Brasileira de Trombonistas, que ocorreu em Brasília nesse ano de 2007, e quando o professor Lincoln Andrade ficou sabendo que estaríamos em Brasília, ele nos convidou a gravar o programa Conversa de Músico da TV Senado. E à esquerda temos uma foto mais atual, o coral de trombones e tubas da UFMG, mais uma vez convidado da Associação Brasileira de Trombonistas, no encontro que foi realizado em Goiânia, na Universidade Federal de Goiânia. Aqui temos um registro muito interessante que mostra o coral de trombones e tubas da UFMG
pronto para embarcar para Belém do Pará para participar do Festival da Associação Brasileira de Trombonistas. Isso foi em 2009. Como seria inviável que fôssemos no ônibus da Universidade Federal, eu fiz um pedido à FAB para disponibilização de um avião e consegui. Eu consegui esse avião e nós fomos para Belém em 2009 como grupo convidado do Festival da Associação Brasileira de Trombonistas. Aqui nesse slide podemos ver a divulgação dos encontros regionais de trombonistas que realizamos na Universidade Federal de Minas Gerais. O primeiro encontro regional ele foi feito em 2010 e comemorava os 20 anos do curso de trombone aqui na universidade. Tivemos vários professores de fora, que foram convidados. A gente teve a presença do professor João Luiz Areias, da Unirio, o professor Júlio Riso, que é da OSPA, da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, o professor Sérgio Rocha, da UFSJ, o professor Renato Lisboa, o Fredson Monteiro, juntamente com o Fernando e o Jorge, que eram do naipe da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, também vieram para dar aula exclusiva sobre passagens orquestrais e sobre o trabalho de naipe dentro da orquestra. A gente também teve na tuba o professor Ricardo Serralheiro e eu também participei com algumas palestras. Em 2011, nós fizemos o segundo encontro regional de trombonistas e a gente teve um convidado internacional, que era o professor James Lebens, do Canadá. Ele era da Universidade de Laval, em Quebec. Nós tivemos o professor Rafael Rocha, que era um jazz trombonista, então ele veio para falar de música popular, improvisação. Foi um encontro excepcional, de muito conhecimento para todos que puderam participar. O terceiro encontro regional de trombonistas e tubistas da UFMG, ele foi realizado em 2016 e contou novamente com o professor Rafael Rocha, uma grande expressão do trombone popular no Brasil hoje. Nós tivemos o lançamento do disco de um egresso do curso de graduação em trombone da escola, que é o professor Leonardo Brasilino. Ele lançou o seu disco Terra Brasilinis nesse encontro regional. E tivemos o primeiro trombone da OSPA, o José Milton Vieira, premiadíssimo trombonista brasileiro erudito, que veio também colaborar com o encontro regional aqui da UFMG, ministrando workshops, masterclass e também um concerto. Todo encontro regional, nós procuramos homenagear um trombonista importante da nossa região que se dedicou à divulgação e à performance do instrumento. No primeiro festival, comemorando 20 anos, em 2010, o homenageado foi o professor Paulo Roberto Lacerda. Acho que nada mais correto do que fazer essa grande homenagem ao responsável por todo esse movimento do trombone aqui em Minas Gerais, desde 1990. Em 2011, o trombonista homenageado do encontro regional foi o professor Hélio Pereira, que a gente vê nessa foto central comigo. O professor Hélio Pereira, ele foi trombonista da Polícia Militar, da Orquestra da Polícia Militar, e também foi trombonista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. É um músico excepcional que temos em Minas Gerais, que dedica também hoje a sua vida à performance do choro. É um grande violonista, cavaquinista e bandolinista. No encontro de 2016, o homenageado foi o trombonista Sampaio, que tem a sua carreira marcada pela divulgação do trombone em relação ao choro, sempre tocando em Belo Horizonte, nos redutos onde se
onde os chorões se encontravam para tocar. O 4º Encontro Regional de Trombones da UFMG aconteceu juntamente com o 26º Festival Brasileiro de Trombonistas, que foi no ano passado, em 2020. Acontece que esse festival tinha como sede a cidade de Belo Horizonte e seria realizado presencialmente em agosto do ano passado. Com a instalação da pandemia em março, tivemos que rever e reformular toda a logística do evento quando decidimos fazer esse evento de forma online em dezembro. Então, o 4º Encontro Regional de Trombonistas do UFMG, juntamente com o 26º Festival Brasileiro de Trombonistas, aconteceu do dia 2 a 4 de dezembro, do ano passado, de forma online. Nós tivemos professores internacionais convidados, como o professor Joey Alessi, que é o trombonista solista da Filarmônica de Nova York, o professor Sebastián Cifuentes, da Orquestra Nacional da Colômbia, dentre vários outros professores convidados do Brasil. Todo esse material, as palestras, os workshops, os masterclass, estão disponíveis no canal do YouTube da Associação Brasileira de Trombonistas. Quem tiver interesse, existem várias palestras muito interessantes sobre o universo do trombone e sobre o universo da música de uma forma geral, como ansiedade na performance, o uso do trombone alto em orquestras, o trombone na música popular, o trombone no choro. Nós falamos também sobre saúde do músico, tendo especialistas falando sobre distonia focal, problemas de ler e outros tipos de problema que podem acometer qualquer músico. Então, os interessados podem acessar a página do YouTube da Associação Brasileira de Trombonistas, da qual atualmente eu sou o presidente. Nesse encontro regional de trombonistas, o trombonista homenageado foi o nosso colega Marcelo Ribeiro Batista, mais conhecido como Marcelão. O Marcelão, ele tem uma vida dedicada à prática do trombone e à divulgação do instrumento, e ele foi escolhido para ser homenageado do ano de 2020. A nota triste é que, infelizmente, logo após a homenagem ao professor Marcelo Ribeiro Batista, em janeiro desse ano, ele contraiu a Covid-19 e veio a falecer no dia 24 de janeiro. O que nos deixa um pouco mais confortados com essa partida precoce é que nós pudemos fazer essa homenagem tão merecida a ele enquanto ele estava com saúde, vivo e bem. Bem, gostaria de terminar essa palestra agradecendo o convite da professora Luciana, agradecendo o apoio técnico do Matheus e dizer um pouco da importância dessa habilitação, habilitação em trombone no curso de bacharelado em música da universidade. Como vocês puderam ver, o impacto e a modificação que um curso desse tem na vida de tantas pessoas. Eu tentei traçar um pouco a história dos egressos desse curso, então fica aqui o agradecimento, a oportunidade que a universidade nos deu de podermos estudar o trombone e nos especializarmos nele. E isso é só um instrumento. Dentro da universidade, dentro da escola de música, nós temos o bacharelado em música com habilitação em canto, em piano, em violino, violoncelo, viola, baixo, música popular, musicoterapia e vários outros cursos. Então, realmente, isso demonstra
o poder transformador da música, né, na vida da pessoa. E eu me deixo aqui à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Vocês podem mandar as perguntas, a gente pode conversar, eu posso esclarecer para vocês. E gostaria de convidar vocês agora a assistirem uma apresentação do Coral de Trombones e Tubas da UFMG, que foi realizado na própria série Viva a Música. Nós vamos deixar, né, o link para que vocês possam assistir. E eu escolhi uma apresentação dentro da série Viva a Música, onde o coral de trombones ele toca músicas eruditas, toca músicas populares, sem percussão, com percussão, para que vocês possam, agora sim, né, depois de eu falar tanto sobre o trombone, sobre o curso, vocês possam ouvir um pouco do resultado desse esforço de todos na aprendizagem desse instrumento, que para mim foi tão apaixonante e continua sendo. Eu espero que vocês gostem do concerto e, novamente, agradeço e parabenizo toda a equipe do série Viva a Música, que vem proporcionando a vocês tantas palestras com tanta informação preciosa e importante sobre a música. Obrigado.